A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos dando aí o prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem aí por data 16 de abril de 2023. E o título da lição que nós vamos estudar hoje é Ciúme, o mal que prejudica a família. Na lição anterior, queridos, nós vimos que a trágica postura dos pais, de Esaú e Jacó resultou ali no conflito entre irmãos, que transpassou gerações. O ódio entre eles ali foi provocado pela displicência dos seus pais. Então, na lição de hoje, a história se repete na velhice de Jacó. O patriarca viveu ali muitas experiências com Deus, Tornou-se aí pai de muitos filhos e prosperou conforme a palavra anunciada pelo próprio Criador. Porém, queridos, o comportamento de Jacó ao privilegiar José em detrimento ali dos seus irmãos, mostra que o patriarca não aprendeu a lição do seu relacionamento com seu irmão Esaú. Ele não apenas repetiu os males da preferência entre filhos, como cometeu aí o mesmo erro da sua mãe ao presentear José com um traje de várias cores, aquela túnica de várias cores. Na cultura antiga, queridos, a capa colorida era composta ali por muitas peças, As peças adicionais eram provavelmente mangas compridas que atrapalhavam ali quando havia serviço a fazer. Então, quando as mulheres usavam mangas longas e largas, elas as amarravam, atrás do pescoço para que os braços ficassem livres e pudessem trabalhar normalmente. No caso aqui de José, o uso dessa veste especial, dessa túnica colorida, indicava que ele não devia fazer então um trabalho pesado. Ele era o herdeiro escolhido para governar a família. O presente dado ali por Jacó a José evidenciava ali a preferência do seu pai por ele. A túnica destacava José e o colocava ali em uma posição de superioridade com relação aos seus irmãos. E o final dessa história, como sabemos, foi amargo para José, que teve ali de enfrentar a separação da família, bem como lidar com a mágoa dos seus irmãos. Quando os pais manipulam os filhos por meio de comparações, com o fim aí de torná-los a trazer a obediência, queridos, na verdade estão aí causando prejuízos emocionais sem medida. Ao invés de aproximá-los, estão aí despertando em seus filhos os sentimentos de rejeição e de desprezo, que nem tão cedo poderão ser esquecidos. Não são poucos os casos de irmãos que não se falam ou são completamente distantes em razão das preferências dos pais durante o processo de educação no lar. No caso de José, ele compreendeu que toda a dor causada pelo ciúme e inveja de seus irmãos, Deus aí transformou em bênçãos, porque o seu coração aí se fez maleável para perdoar. Então esta é uma lição preciosa, queridos, que os irmãos devem aprender a fim de que encontrem a cura e a regeneração do relacionamento familiar saudável. Então que Deus nos ajude nesse maravilhoso aprendizado de hoje. O texto áureo da nossa lição, se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A verdade prática da nossa lição destaca que o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção.
Então essa obra da carne, ciúmes, né, é um desvio de comportamento tão normal no meio da sociedade que as pessoas aí já acostumam, né, e pensam que não podem mudar. Mas se a pessoa buscar a Deus, né, refletir sobre sua vida e através da palavra de Deus renovar a sua mente, não somente este problema, mas como todo o restante do caráter, personalidade e temperamento da pessoa pode ser transformado aí numa nova criatura. O melhor de todos os remédios para vencer o ciúme, a inveja, queridos, é conhecer então o caminho sobre modo excelente, que está lá em 1 Coríntios 12, 31, que é o amor verdadeiro e puro que vem de Deus, que é aí o verdadeiro amor em pessoa, como está lá em 1 João 4 e 8. Então, vença o ciúme, vença a inveja com o amor. O texto base da nossa lição, queridos, nossa leitura bíblica em classe, se você quiser fazer a leitura desse texto sagrado para acompanhar esta lição, se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 4, versículo 11, 18, 23, 24 e 28. Mas leia todo esse capítulo 37 de Gênesis, aí, que é a base, né, da nossa lição de hoje. Os objetivos dessa lição é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó e identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos e compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A introdução da nossa lição diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, queridos, Jacó mostrou, muito favoritismo a José. Mas por quê? Por que esse favoritismo de José? Deu vários presentes para José, ele tinha ali um favoritismo. Lá em Gênesis 37, versículo 3, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, diz, E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, Isso parece bastante simples. Jacó amava mais a José. É claro. Mas só que há uma história, queridos, por trás deste amor de Jacó por José. José era filho de Jacó e de Raquel. Jacó trabalhou ali para o pai de Raquel, Labão, por 7 anos para ganhar a sua noiva. E quando a noite de núpcias chegou, no entanto, Jacó descobriu que era casado com a irmã de Raquel, Lia. Então o engano de Labão custou a Jacó ali outros 7 anos de trabalho para se casar também com Raquel, a sua mulher amada. Não era nenhum segredo que Jacó amava Raquel. Em Gênesis 29, 31, está escrito que quando o Senhor viu que Lia era odiada, abriu-lhe o ventre, mas Raquel era estéril. Então, queridos, assim começaram anos de rivalidade entre irmãs. Raquel deu a sua serva Bila a Jacó para gerar filhos em seu nome. Então logo Lia também parou de ter filhos e deu aí a sua serva Zilpa a Jacó para gerar filhos para ela. Como está escrito, então Deus se lembrou de Raquel
E Deus a ouviu e abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou o meu opróbrio. E ela chamou seu nome José, dizendo: que o Senhor me acrescente outro filho. O que parece simples, então, acaba de se complicar. O amor de Jacó por José, queridos, é o produto aí de uma história de engano, de rivalidade, de amargura, de raiva, ódio e amor verdadeiro. E os filhos de Jacó assistiram a tudo isso acontecer na frente deles. Eles viram como Jacó amava Raquel mais do que as suas mães. Eles viram como quando José nasceu, ele era o filho de ouro, aquele que Jacó sempre amaria mais, porque Raquel era sua mãe e ele nasceu na velhice de Jacó. Tenho certeza de que viram Jacó mimar José enquanto eles trabalhavam. Jacó deu a José uma túnica colorida para mostrar o quanto o amava. Era aí o começo do fim de José, ou então Jacó. O ponto 1 da nossa lição: a falha no tratamento dos filhos. Quando José tinha 17 anos, seu pai Jacó deu a ele ali uma linda túnica, né? Que ficou aí na história como uma das peças de roupa mais memoráveis já feitas. A história da túnica colorida de José está registrada aí no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Muitos pregadores e compositores têm se inspirado aí na história para suas pregações e composições, né? Mas por que tanto barulho, né, por causa de uma túnica colorida? Essa história verdadeira, queridos, é muito mais do que uma simples túnica. É uma história de drama familiar, ciúme, traição e um garoto que cresce para salvar o seu povo. A túnica colorida de José é a faísca, né, que acende ali um barril de pólvora de emoções com consequências históricas. No sentido mais simples, a túnica colorida de José simbolizava favor. Era uma vestimenta dada a José por seu pai Jacó. Não era uma roupa de trabalho como seus irmãos usariam, mas uma elaborada obra de arte, né, que foi feita para se destacar. Falava de nobreza, não de trabalho duro. Isso então o diferenciava dos seus irmãos de uma maneira que eles não apreciavam. E quem pode culpá-los, né? Ninguém gosta de ser aí o estranho ou então um desfavorecido. Eles estavam com ciúmes. E esse ciúme logo chegaria a um grande problema. José tem um sonho e conta tudo a seus irmãos, fazendo com que eles o odeiem ainda mais. O sonho mostrava que todos se curvariam a José um dia, sugerindo então que José os governaria. José tem outro sonho e novamente não consegue guardá-lo para si, fazendo com que os seus irmãos fiquem ainda mais com ciúmes dele. Os sonhos de José não eram delírios da juventude, mas revelações divinas acerca aí do que aconteceria no futuro com a família de Jacó, e nos quais José é apresentado aí como o grande líder da família, e todos os seus irmãos se curvam perante ele. Os sonhos de José tornaram-se o pesadelo dos seus irmãos. E o fato dele não guardar a esses sonhos apenas para si, mas compartilhá-los com seu pai e com seus irmãos, agravaram ainda mais a já difícil relação dos seus irmãos com ele. E estes passaram então a odiar José ainda mais. Logo Jacó envia José, né, para os campos, né, para verificar ali se os seus irmãos, né, enquanto eles estavam trabalhando. Lembre-se, José já havia trazido aí um relatório ruim, né, sobre seus irmãos. Então eles ficaram furiosos
ao vê-lo chegando novamente ali nos campos para observar o que eles estavam fazendo. Então eles decidiram matar José. No entanto, queridos, o irmão mais velho, Rubem, convenceu-os, a jogar o José em um poço em vez de matá-lo. Antes ali que Rubem então pudesse tirá-lo da cova, como era ali o que eles estavam no início, eles estavam querendo fazer, que era jogar na cova para matá-lo. Antes dele tirar, os irmãos ali venderam José a uma caravana de ismaelitas, que passavam por 20 ciclos de prata. José estava a caminho do Egito, onde a sua vida mudaria para sempre. As virtudes de José denunciavam aí, queridos, os pecados dos seus irmãos. A sua luz apontava as trevas em que eles viviam. A sua prontidão em obedecer de todo o coração ao seu pai Jacó apontava aí para a maldade daqueles irmãos. O sucesso de José era o fracasso deles, que não viam José como um irmão e amigo, mas como um concorrente. E olhavam para ele não com benevolência, mas como um rival que deviam afastar do caminho. Ponto 2 da nossa lição. O ciúme como causa de conflitos, queridos. Então a história de José, queridos, pode ser lida aí pelo menos de 3 formas diferentes. Se a lermos como uma literatura, nós descobriremos aí uma história fascinante, de um pai extremamente amoroso, um filho mimado, alguns irmãos ali enciumados, uma esposa dissimulada e uma escassez de alimentos de abrangência internacional. Não é de se admirar que ao longo dos anos artistas criativos voltaram-se ali para essa história em busca de inspiração. Em 1742, Henry Fielding usou aí o José da Bíblia como modelo para criar o seu personagem, Joseph Andrews. No ano seguinte, Handel compôs aí o Oratório José. No período de 16 anos, o escritor alemão Thomas Mann escreveu aí 4 romances baseados na vida de José. No entanto, queridos, de Gênesis 37 a 50, é muito mais do que um texto de literatura dramática, pois ao investigarmos aí o seu conteúdo em mais detalhes, nós descobrimos aí uma história repleta de profundas implicações teológicas. A mão de Deus fica evidente em cada uma das cenas, controlando e prevalecendo sobre as decisões das pessoas, e no final, Deus constrói um herói, salva uma família e cria uma nação que será bênção para o mundo todo. Por trás dessa história está aí o cerne do Deus da aliança, que sempre cumpre as suas promessas. Para o cristão, existe ainda uma terceira forma de ler essa história, pois José é uma das ilustrações mais ricas de Jesus Cristo no Antigo Testamento. José é semelhante a Jesus por ser amado por seu pai e obediente à sua vontade, rejeitado por seus próprios irmãos e vendido como escravo, acusado falsamente e castigado injustamente. E por fim, ele foi elevado de um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando desse modo seu povo da morte. A maior diferença, porém, é que o relato diz apenas que José morreu, enquanto que Jesus Cristo de fato deu a sua vida na cruz, porém foi ressurreto na morte a fim de nos salvar. Em Gênesis 37, mostra aí em detalhes, a dinâmica de uma família cujos membros conheciam o verdadeiro Deus vivo e ainda assim pecaram contra ele e uns contra os outros por meio de palavras e ações. A presença de José naquela casa não criou os problemas, mas sim tornou-os aparentes. Considere as forças destrutivas operando nessa família,
forças sobre as quais Deus, em sua graça, prevaleceu aí para o próprio bem daquelas pessoas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os filhos de Jacó nunca falavam com José em termos pacíficos. A hostilidade era contínua. Nem ao menos tentavam aí disfarçar o seu ânimo adverso. E isso transparecia de maneira de falar deles. Nem se mostravam corteses para com José, nem o saudavam com o usual shalom, que significa paz. Viviam sim esperando uma oportunidade para prejudicá-lo. A virtude, queridos, desperta mais inveja do que gratidão. E é mais fácil sentir inveja de quem anda corretamente do que seguir os seus passos. Os irmãos de José, em vez de imitar o seu exemplo, passaram a odiá-lo. E em vez de pedir a Deus discernimento acerca do que estava acontecendo, alimentaram a sua alma com o absinto do ciúme. Vale destacar, queridos, que esse ciúme doentio atingiu a todos os seus irmãos, de modo que ele passou a ser uma espécie de persona non grata no meio deles. O ciúme é um sentimento destrutivo. E eu concordo com Charles Swindoll quando diz que nenhuma reação é mais cruel do que o ciúme. Tal sentimento é duro como sepultura. Revela 3 sintomas. Uma pessoa ciumenta vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não achar. Ou melhor, e procura o que não quer achar. Em vez de olharem para José como um instrumento que Deus estava levantando para salvar a sua família, viram-no como uma ameaça. E em vez de cuidarem dele, nutriam desejo de destruí-lo. No meio dessa tempestade de ódio e ciúmes dentro da sua casa, Jacó ponderava essas coisas em seu coração, considerando o caso consigo mesmo. Mesmo não tendo discernimento acerca da natureza dos sonhos de José, Jacó entregava-se à reflexão sobre o que poderia ser isso. Com isso, o patriarca nos ensina que há momentos em que devemos nos calar e meditar, pois o silêncio é melhor do que a loquacidade frívola e a meditação, melhor do que palavrórios insensatos. Portanto, não tenha ciúmes de quem Deus está levantando e usando para cumprir os seus propósitos. Ponto 3 aqui da nossa lição: os males do ciúme. Querido, ciúme e inveja estão muito próximos, E a inveja é muito perigosa. Como está escrito, cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. Furor, ira, inveja, ciúme, compõe aí, queridos, compõe aí uma trama muito perigosa, O furor, queridos, é uma ira descontrolada. A ira é pesada como a pedra. Mas a inveja, queridos, ninguém pode resistir. E o que é a inveja? É um sentimento subterrâneo, muitas vezes não expresso em palavras, mas nutrido no coração. E a insatisfação crônica com o que se tem e a cobiça veemente do que se não tem. O invejoso, queridos, não se alegra com o que possui, mas se entristece por não ter o que é do outro. O invejoso quer ser como o outro, ocupar o lugar do outro e possuir o que é do outro. O invejoso é um mal agradecido. Não valoriza o que tem, porque cobiça sempre o que não tem. E um eterno insatisfeito com a vida é um eterno insatisfeito com a vida, porque vive aí olhando por cima do muro, cobiçando o que pertence ao outro e nunca se alegra com seus dotes nem com suas posses. O invejoso, em vez de se sentir feliz pelo que tem, sente-se infeliz pelo que o outro tem.
Em vez de agradecer pelo que recebeu, aborrece-se pelo que não recebeu. O invejoso é um indivíduo insatisfeito com a vida e rebelde com relação a Deus. É uma ameaça a si mesmo e um perigo às pessoas à sua volta. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas a inveja, queridos, é insuportável. O invejoso é uma pessoa intragável. A sua inveja é mais pesada do que a pedra, mais violenta do que a fúria e mais avassaladora do que a ira. Então, vários são os problemas que criam os conflitos dentro do lar. O desentendimento conjugal pode ser provocado por razões várias, como temperamentos distintos, formação familiar diferente, dívidas sem controle, tratamento grosseiro das partes e desconfiança entre os cônjuges. E neste último item, queridos, nessa desconfiança entre os cônjuges, percebe-se que uma das principais causas de conflito conjugal é quando o casal vive sob a desconfiança um do outro. Por exemplo, o ciúme, por ser um sentimento de caráter emocional, pode acarretar muitos males para a vida cotidiana do casal. O medo de perder o afeto do outro faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidades com suposições. Como já dissemos, o autor de Provérbios 27:4 declara que cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante o ciúme? Então, muitos casamentos, queridos, desmoronam por causa do ciúme. Nos lares, até mesmo os cristãos, quando o ciúme surge da parte de um dos cônjuges, pode terminar em violência, separação e ofensas mútuas. Então, muito cuidado com os males do ciúme. Temos que ficar longe, vencendo o ciúme com a palavra do nosso Senhor. Né? Conclusão. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Estudamos aqui sobre José, né? E muitos anos depois, quando José é governador da terra do Egito, seus irmãos, né, vêm comprar grãos dele durante um período de fome. Enquanto estavam lá, nós ouvimos falar do seu arrependimento, né, por vender José como escravo, enquanto falam sobre a sua culpa e o desastre que lhe sobreveio. Eles acham, né, que é um acerto de contas pelo sangue dele. Esta passagem em Gênesis 42, do versículo 18 ao 24, mostra que eles não esqueceram o que fizeram com José. É como se eles estivessem esperando todos esses anos para que a sua punição chegasse. Queridos, nada de bom vem da inveja. Isso nos leva a viver com medo, fazer suposições e temer o que está ou não por vir. Podemos aprender uma lição com os irmãos de José aqui. Em vez de deixar que o ciúme nos destrua, podemos pedir que a paz de Deus ocupe esse espaço em nossos corações. Pois, quando confiamos em Deus com nossas vidas, não precisamos cair no poço da inveja e da contenda. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.